Boa noite, queridos. Graça e paz, amém? Pronto para mais um culto de ceia? Amém? Pronto para receber a palavra de Deus? E enquanto, já agora no finalzinho, me veio uma inclinação muito clara. Nós temos lido vários cultos seguidos sobre Isaías 43:19, que Deus fala: esqueçam-se daquilo que passou, esqueçam das coisas passadas. Não só coisas ruins, mas coisas boas que nos impedem de viver o melhor hoje. Como eu estava falando, eu acho que com o pessoal da liderança, essa semana, foi semana passada, não lembro agora, mas eu já vi várias vezes cristãos, filhos de Deus que amam a Deus, com saudosismo de coisas que viveram em Deus, mas hoje sem se mexer para viver algo que Deus tem melhor. E ficar agarrado ao que Deus já fez vai te impedir de desfrutar do que Ele está fazendo. Ele pode ter te usado no passado de forma maravilhosa, mas deixa eu dizer uma coisa, Ele quer te usar hoje. Ele quer te usar amanhã, terça, quarta, quinta. Não é só o que passou não, queridos. Se você entregou a vida para Jesus, você entregou sua vida. Você não entregou só os dias passados. E algo que vem muito claro no meu coração para deixar é uma posição de vítima. Posição de, tô na luta. Ai, tô na luta. Acho que você está no lugar errado. Seu lugar não é luta, não. Até é luta, mas é uma posição onde você é vencedor por tudo aquilo que cantamos que Ele já fez. Não cantamos aqui, viverei o que canto? Cantamos que Ele é vitorioso. Cantamos que vamos viver para Ele de todo o nosso coração. Deixa eu te dizer uma coisa. Viver para Ele de todo o coração não é só vir no culto de ceia não, tá? Não, porque culto de ceia é o culto mais santo. Aí vou usar as palavras que o Adeci falou no começo. Religião que mata e te impede de ter um relacionamento. Todo culto é santo. Todo culto Deus está. Todo culto a palavra de Deus é ministrada. E quando a palavra de Deus é ministrada, santidade está nesse lugar. Se você tem a vida de Deus, se você ama a Deus, você é santo. Aleluia. 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 Já venho falando algumas vezes e arde demais no meu coração uma vida intencional. Não uma vida onde eu estou alheio ao que o diabo está fazendo contra mim. Não uma vida que, ai, o diabo, pastor. Desci falou aqui no começo, tem uma posição nossa. Nem tudo é o diabo. Muitas vezes o diabo está num território onde era para você estar, com autoridade. Dizendo, eu sou filho de Deus, aqui não. E eu quero ler um texto para vocês, só me escute. Atos 20:24, o apóstolo Paulo vai dizer assim: contudo, nem por um momento considero a minha vida como valioso tesouro para mim mesmo, contanto que possa completar a missão e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho da graça de Deus. Não era só Paulo que tinha uma missão, não. Não era só Paulo que tinha planos de Deus sobre a vida dele, não. Eu e você, Deus tem planos ao nosso respeito. E Jeremias 29:11 diz que são planos de paz e não de mal, para nos dar um futuro e uma esperança. Viver intencional, ter o coração voltado para Ele, é saber, eu tenho algo para fazer. Todos os dias. Eu tenho vidas para alcançar, eu tenho lugares para ir. E minha vida em si, eu não vou ter ela como preciosa. Melhor coisa, mais precioso é o que Deus tem para mim, eu viver isso. Viver com todo o coração. E como o Adeci tão bem falou no começo, muitas vezes vibramos muito mais com um filme, com uma série, com um futebol.
Não é errado vibrar com essas coisas, querido. Eu vibro. Eu posso até fazer essa piada aqui. Principalmente quando meu time ganha do Náutico. Meu time ontem jogou contra o, vamos dizer assim, Grêmio Inter. É Sport e Náutico lá. Meu Sport ganhou, eu vibrei. E brinquei muito com um monte de amigo meu lá. Mas se minha vibração maior é com o time do que com a palavra, tem alguma coisa errada. Meu coração não está totalmente voltado para ele. Ainda bem que eu sento na primeira fileira e nem vejo mais. Porque antes eu brincava com o Rob. Esse aquário aqui, ele estava um pouco virado para cá, para lá. E eu tinha uma visão no reflexo aqui de toda a igreja. Muitas vezes os diáconos nem sabem, mas eu estava de olho e vendo que os diáconos não estavam na porta. Estavam mosqueando. Mas aprove ao Senhor o homem ajeitar um pouco, eu não tenho mais essa visão. E eu até estou gostando. E uma coisa que eu queria te dizer é, com todo o meu coração, não é? Com todo o meu coração, com toda a força que há em mim. Eu canto ruim mesmo, tá? É assim que... Toque e mandou um WhatsApp. Onde está o meu coração, queridos? Você veio aqui não foi por acaso. Você veio aqui para cultuar o Senhor. Cultuar o Senhor é você entregar o seu melhor a Ele. Ah, pastor, meu jeito é quietinho assim. Se no jogo de futebol do seu time você ficar quietinho assim, aí eu acredito. Se quando você assistir os Vingadores, você não... Eu acredito. Mas se não, intencionalidade do coração. E por que o apóstolo Paulo sabia disso? Eu não tenho minha vida como preciosa. Porque podemos cantar de todo o meu coração? Porque um preço foi pago. Estamos no culto de ceia hoje e um preço foi pago. E eu quero que você vá comigo para João 19. João 19. Aleluia. João 19, 1. Aleluia. Posso dizer a você do fundo do meu coração que eu não estou aqui por acaso. Que você não está aqui por acaso. Mas se você quiser viver por acaso, de qualquer jeito, eu sinto te dizer, pode ser que aqui não seja seu lugar. Falo isso com o desejo que você fique e entenda que você tem algo para viver em Deus. Não deixe esse sentimento de, não, é assim, Vou dar um exemplo aqui. Seu Antenor e Dona Idala. Meu Deus. Levanta, faz assim, seu Antenor e Dona Idala, porque tem gente que pode ser que não conheça vocês. Na verdade, muita gente conhece eles mais como... Como é o sobrenome que eu esqueci agora? Ávila. Às vezes eu digo, não, seu Antenor, é o Ávila. Ah, seu Ávila. Vê, cabelinho branco lindo dos dois. E são incansáveis, queridas. Agem, fazem. Meu Deus, como eu amo vocês, viu? Uma vida intencional. E João 19, por que eu estou dizendo isso? Ai, estou muito velhinho, pastor. Vai para a palavra e vê o que a palavra fala sobre velhinhos darão frutos. Isaías é o próximo, já estou meio acelerado. João 19, 1 vai dizer assim: sendo assim, Pilatos tomou a Jesus,
e mandou flagelar. Os soldados trançaram uma coroa de espinhos e a puseram na cabeça de Jesus, e ainda vestiram-no com uma capa de púrpura. Aproximavam-se dele e diziam: Salve, Rei dos Judeus! E esbofeteavam seu rosto. Mais uma vez, Pilatos saiu e afirmou aos judeus: Vede, eu o trago à vossa presença, para saberdes que não encontro neste homem motivo algum que os possa condenar. Então, assim que Jesus veio para fora, usando a coroa de espinhos e a capa de púrpura, disse Pilatos ao povo: Eis o homem. Ao verem-no, o chefe dos sacerdotes e os guardas gritaram: Crucifica-o, crucifica-o. Mas Pilatos contestou-os dizendo: Levai-o vós outros e crucificai-o, pois eu não encontro nele culpa alguma. Versículo 14. E esse era o dia da preparação, a sexta-feira da semana da Páscoa, por volta da hora sexta, quando então Pilatos declarou aos judeus: Eis aqui o vosso rei. Eles, porém, exclamavam: a morte, crucifica-o. Então Pilatos perguntou: Devo crucificar o vosso rei? E os chefes dos sacerdotes lhe responderam: Não temos rei, senão César. Diante disso, Pilatos entregou Jesus para ser crucificado, e em seguida os carrascos se apoderaram de Jesus e o levaram para fora. Me lembrei de um livro que eu li agora, do Luciano Subirá, O que faria eu do Cristo? E nesse livro ele ressalta algumas coisas que até essa passagem diz. Disseram: aqui o vosso rei. E eles disseram: crucifica-o. Aquele que tem o poder de os salvar, de perdoar pecados, eles rejeitaram. Onde está Cristo nas nossas vidas? Está reinando nos nossos corações? Está ditando as nossas atitudes? Ou Ele é dono de 1h30 no domingo? Quem é Cristo para mim? Quem eu tenho deixado Ele ser para mim? Porque Jesus Cristo é o Salvador, mas não foi Salvador para esses, porque esses não se abriram para a salvação. E eu quero ler para vocês algo que aconteceu nessa passagem, na crucificação, mas de uma forma mais detalhada, que se encontra em Isaías 53, mas eu quero que você só escute, porque eu vou falar na versão a mensagem, que diz assim: quem creu no que pregamos, no que ouvimos e vimos? Quem poderia ter imaginado que o poder do Eterno seria assim? O servo que cresceu diante de Deus, uma muda mirrada, uma planta atrofiada num campo ressecado. Não havia nada de atraente nele, nada que nos levasse a olhá-lo com atenção. Isso aqui é falando de Jesus na cruz. Ele não tinha forma, não tinha formosura. Ele era desprezado. Continua dizendo: ele foi desprezado, ignorado, um homem que sofreu, que conheceu a dor por experiência própria. Bastava olhar para ele e as pessoas se afastavam. Nós olhávamos para ele com desprezo, pensávamos que era escória. Mas o fato é que ele levou nossas doenças, nossas deformidades, tudo que há de errado em nós. Pensávamos que ele era culpado por tudo isso, que Deus estava castigando por sua culpa, mas foram os nossos pecados que caíram sobre ele, que o feriram, dilaceraram e esmagaram nossos pecados. Ele recebeu o castigo e isso nos restaurou. Por meio das feridas dele, somos curados. Somos como ovelhas que se desviaram e se perderam. Cada um de nós fez o que quis. Cada um escolheu um caminho próprio. E sobre ele, o Eterno descarregou todos os nossos pecados. Tudo que fizemos de errado.
Ele foi afligido e torturado, mas não disse uma única palavra. Como a ovelha que é levada ao matadouro, ou o cordeiro para ser tosquiado, ele aceitou tudo em silêncio. A justiça falhou e ele foi levado. Alguém de fato sabia o que estava acontecendo? Morreu sem pensar no próprio bem-estar, golpeado e sangrando pelos pecados do meu povo. Eles o sepultaram com os maus e o jogaram num túmulo com os ricos, embora nunca tivesse feito mal a ninguém, ou dito uma palavra que não fosse verdadeira. Mas era o que o Eterno tinha em mente desde o início, esmagá-lo com sofrimento. O plano era que ele se entregasse como oferta pelo pecado, para que assim vivesse o fruto disso, vida, vida e mais vida. E por causa dele, o plano eterno se realizará. Daquela terrível angústia de alma, ele verá que valeu a pena e ficará muito feliz por tudo o que fez. Ele sofreu por mim e por você. Ele pagou o preço da nossa morte. Para quê? Para ficar sentado no banco, numa cadeira? Para vir uma vez na semana? Ele pagou um preço para que eu e você não vivêssemos de qualquer jeito. Não vivêssemos entregue ao pecado. Não vivêssemos com medo do diabo. Ai meu Deus, o diabo se levantou e agora? Pastor, faz uma oração por mim. Se levanta e faz algo. Fala o que a palavra diz ao teu respeito. Diz: diabo, na minha casa não. Muda as atitudes. Vive como um cristão. Quinta-feira dei uma arrochadinha nos homens, vou dar outra hoje. Maridos, se sacrifiquem pelas vossas esposas. E sacrifício não é porque eu trabalho muito já. Trabalho não é sacrifício não, tá? Sacrificar é muitas vezes você querer fazer algo que é lícito. Mas sua esposa lhe dá uma dica, não faz não. E você não faz por amor a ela. Quer viver o céu dentro de casa? Vive a palavra. Sem viver a palavra não tem céu dentro de casa, queridos. Não tem céu dentro de casa. E Deus não pagou um alto preço para você viver um inferno dentro de casa. Eu oro por você, mas não é a oração do pastor que vai fazer total diferença não, tá? A oração do pastor pode lhe dar consciência daquilo que Deus quer fazer. Mas vou ser bem sincero para você. Mais vale você ouvir um conselho direcionado pela palavra e fazer do que receber uma oração do pastor. E se você me pedir para orar por você, eu vou orar. Porque faz parte do que eu tenho a fazer. E é lícito e é desejo de Deus sim que o pastor ore pelas ovelhas. Que eu ore por você e eu vou orar e eu tenho orado. Mas se depois da minha oração você não obedecer a palavra de Deus, nada muda. Esquece o que passou, decide viver a palavra hoje. Lembrei agora de um rapaz lá em Caxias. Estava passando por um processo bem doloroso na própria vida. Estava passando por um processo de escravidão em pornografia. E ninguém sabia. Ninguém. Era só ele, Deus e o diabo que sabia. O diabo e os capeta, tudinho que estava em volta, botando fogo na fogueira. E eu lembro que eu perguntei para ele uma vez: tá bem? Tô. Tá bem? Tô. E se você já percebeu, eu pergunto no mínimo umas 3 vezes quando eu vejo você está bem.
Tá bem, tô. E algumas semanas se passaram, eu trabalhava no Rema lá em Caxias do Sul, ele foi uma tarde lá, eu olhei para ele e fez, tá bem. Ele olhou para mim e fez, tô não. E aquele homem se abriu. E porque se abriu, foi restaurado. Eu sei, eu sou homem. Eu também passei por muita coisa, principalmente na minha infância. E para eu conseguir me abrir com alguém, meu Deus do céu. Sou homem. Quebrando a cabeça, dando murro em ponta de faca, nada acontecendo certo. Sou homem. É orgulho. Não é homem, é orgulho. Se a Bíblia fala que é para andarmos juntos, para, como é que se fala? Confessarmos uns aos outros. Quem sou eu para dizer não? Eu não. Sou perfeito, pastor. Olha aí minha vida. Tenho até asa, sou um anjo. Porque às vezes é a imagem que passa. Quando a gente olha nos olhos, percebe dor, angústia. Essa pessoa diz, não, tá tudo bem. Deus não age em quem é orgulhoso, gente. A Bíblia fala que Deus resiste ao soberbo. Meu Deus do céu, imagina Deus resistindo a uma pessoa. E soberbo é todo aquele que não vai de acordo com a palavra, queridos. Aleluia. Um preço foi pago. Ele pagou o preço pelos nossos pecados. Ele morreu a nossa morte. Ele aniquilou o poder do diabo, querido, em nossas vidas. A palavra fala que o diabo anda ao derredor, procurando aquele para quem ele pode tragar. Não é todo crente que ele pode tragar. Para todo crente ele vai tentar avançar. Vai tentar ir para cima. Eu em Caxias passei quase os 4 anos e meio lá vendendo rancho, vendendo alimento de porta em porta. E pensa no susto que eu tomava uma vez que eu não sabia que tinha um cachorro numa casa, eu ia lá bater, aquele cachorro pulava. Mas tinha uma grade protegendo. Mas eu me assustava. E o diabo vai fazer assim com todo crente. Só que tem uns que se desesperam, ai meu Deus, e sai correndo. Tem uma grade, tem uma proteção. Como o pastor Humberto Albuquerque fala, você crê mais no poder do diabo para te ferir ou no poder de Deus para te salvar? Quem será que é mais poderoso? Mais poderoso é Deus, incomparavelmente. Mas se meus olhos estão mais no que o diabo está fazendo, eu vou dar mais crédito ao diabo. Aleluia. Vou adiantar um pouco aqui que já mudou bastante coisa. Mas 2 Coríntios 5,17 vai dizer, aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Esse novo de Deus não é um novo, ó céus, ó vida. Eu lembro que eu já falei isso aqui outra vez, mas eu vou falar de novo. Conversando com um casal, ele me disse, pastor, o diabo está se levantando no meu trabalho. É tanta luta, pastor. Eu disse, cara, isso se chama vida. Vida. Na vida, Jesus disse, no mundo tereis aflições. Contudo, tem de bom ânimo. Ele estava dizendo, não é o que se levanta, é como você se posiciona, é como você se vê. Você se vê como? Como o vermezinho de Jacó? Como o caco que raspou as feridas de Jó? Como aquele mais desprezível de todos? Ou você se vê como filho de Deus? Porque 1 João 4,4 vai dizer, maior é o que está em vós do que aquele que está no mundo. Quando as coisas se levantam, você diz, meu Deus, não tem jeito.
Ou você diz, maior o que está em mim do que o que está no mundo. Circunstância, problema, falta, saia da frente. Porque o meu Deus é aquele que arromba portas de bronze, quebra trancas de ferro. Ele aplana um caminho para mim. O que é que tem saído da boca quando o problema vem? Quem aqui acredita que Jesus era pecador? Levanta a mão. Ninguém acredita que Jesus é pecador, né? Vamos lá para Isaías 53. E Jesus não é pecador não, tá? Não é pegadinha não, ele não é mesmo. Vai saber, né, que... Isaías 53, 11. Isaías 53, 11. Isaías 53, 11 vai dizer assim: logo depois do sofrimento, ele contemplará o resultado da sua obra, o empenho de sua alma, e ficará satisfeito. Mediante a sua sabedoria, o meu servo, o justo, justificará a muitos e tomará sobre si mesmo as más obras dos seres humanos. Na versão, a mensagem vai dizer assim: por meio do que ele experimentou, esse justo, meu servo, produzirá muitos justos. Na versão CNBB diz assim: com a sua experiência, o meu servo justo fará com que a multidão se torne justa. A versão Viva diz: através de tudo o que passou, o meu servo, o justo, fará muitas pessoas se tornarem justas diante de mim. Porque eu perguntei se você achava que Jesus era pecador. Porque muita gente ainda se acha pecador até hoje, depois de ter entregue a vida para Jesus. E a gente acabou de ler que o justo produzirá outros justos. Que o justo tornará muitos justos. Se eu me acho pecador, eu continuo achando que eu estou sob a influência do diabo. Se eu me acho pecador, eu me acho indigno. Se eu me acho pecador, eu acho que eu deveria rasgar Hebreus da Bíblia. Não rasgue não, tá? Mas Hebreus diz: achegai-vos com plena confiança, achegai-vos com certeza, achegai-vos com ousadia diante de Deus. Se eu me acho pecador, que eu sou o vermezinho de Jacó, o pobrezinho, geme e chora, quer vitória, geme e chora, eu não vou me chegar diante de Deus com ousadia. Mas a palavra diz: se chegue diante de Deus com ousadia. Por quê? Porque o justo experimentou a morte pelo pecado. Eu aceito o justo e ele me torna justo. Diante de Deus, Deus não vai mais ficar: eu vi o seu pecado do mês passado. Pensa que é quem para chegar perto de mim? Não. A palavra diz que o sangue de Jesus nos cobriu. E quando ele olha para a gente, ele está vendo aquilo que Jesus fez por nós. O preço do pecado foi pago. Você tem liberdade e acesso de se achegar a mim. É o exemplo de Gênesis. Quando Adão e Eva pecaram, Deus fez roupas de um animal e colocou sobre o homem. A justiça do animal estava sobre o homem. O pecado foi pago porque o cordeiro foi morto. Jesus Cristo morreu por mim e por você, queridos. Mas não é para viver de qualquer jeito. Não é para viver da forma que eu quero. É para viver para adorá-lo.
para cultuá-lo. Minha vida diária, Ele está interessado. Ele não está interessado só quando eu venho para a igreja. Ele está interessado como eu me comporto em casa. Ele está interessado como eu me comporto no trabalho. Ele não morreu para eu viver de qualquer jeito, não. Um salmo bem conhecido, o Salmo 1 vai dizer: bem-aventurado aquele que não se ajunta com pecadores. E se eu sou pecador, qual é o problema de estar com pecadores? Ele diz: com pecadores, não se ajunte na roda. Não fique zombando dos outros com aqueles que zombam. Você é filho de Deus. Você tem uma forma de se portar. E não é simplesmente uma forma de vestir. Você carrega a presença de Deus. Aleluia. Eu quero que você vá comigo para João 15. João 15. Aleluia. João 15, 1. João 15, 1 vai dizer: eu sou, aqui é Jesus falando, tá? Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele retira. E todo que dá fruto, ele limpa, para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho transmitido. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Nenhum ramo pode produzir fruto por si mesmo, se não estiver ligado à videira. Vós igualmente não podeis dar fruto por vós mesmos, se não permanecerdes unidos a mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Aquele que permanece em mim, e eu nele, esse dará muito fruto. Pois sem mim não podeis realizar obra alguma. Se alguém não permanece em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Então esses ramos são juntados, lançados ao fogo e queimados. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que desejares, e vos será concedido. Quando eu digo que a gente tem que ter uma atitude, uma postura, não é por nós mesmos não, tá? É pelo que Ele fez e por estarmos conectados nele. E vivendo através dele, através da sua inspiração, podemos derrotar o diabo. Sem ele, não se derrota o diabo nenhum não, tá? Mas com ele, o diabo já está derrotado. Mas algo que essa passagem fala muito sobre permanecer para dar fruto. Se eu não estou dando fruto, pode ser que eu não esteja permanecendo. Um parêntese, porque não é isso que eu vou falar não. Mas no versículo 7 fala que se a palavra não permanece em nós, nossas orações não são respondidas. A palavra diz, 2 Coríntios 5:21, que eu e você somos a justiça de Deus. Se eu digo, eu sou um pecador, um vermezinho, eu não estou de acordo com o que a palavra está dizendo sobre mim. Minhas orações não vão ser respondidas. A palavra de Deus fala que eu e você somos filhos de Deus, a morada do eterno. Mas se eu falo, eu sou um miserável, ai, Jesus, a palavra não está em mim. E minhas orações não vão ser respondidas. Ele diz, eu levei sobre mim as suas doenças e enfermidades. Mas se eu digo, ai, estou pesteado, a palavra não está em mim. E a cura não vai se manifestar.
porque minha oração não vai ser respondida. Eu posso orar. Como eu gosto de falar para homens, eu vou falar de novo. Deus fala que a forma como tratamos nossa esposa pode impedir que minha oração seja respondida. Eu posso ser dizimista, eu posso ser ofertante, eu posso vir em todo culto, eu posso pregar o evangelho em todo lugar, mas se eu não trato minha esposa bem, minha oração não é respondida. Se as minhas palavras permanecerem em vocês, vocês darão muito fruto. Vocês pedirão e será respondido. Mas se a palavra não tiver, se a palavra de Deus não ditar as minhas ações, eu posso chorar, eu posso me ajoelhar, mas nada vai acontecer. A palavra de Deus deve ditar. Aqui fala, se você permanecer em mim, você vai dar fruto. Aí tem gente dizendo assim, não é você. Ai, não aconteceu porque Deus não quis. Não aconteceu porque Deus não quis, ou porque eu e você não fomos obedientes à palavra? Não aconteceu porque Deus não quis, ou Romanos 8,14 diz que todo filho de Deus é guiado pelo Espírito de Deus. Eu estou tomando atitudes pelo que eu acho. Eu não estou perguntando a Deus o que Ele deseja, o que Ele acha. Se na minha vida pessoal, no meu dia a dia, eu não consagro a Deus, ao tomar uma atitude, eu não digo, Deus, é isso que o Senhor deseja? A palavra não está permanecendo em mim. E minha oração não vai ser respondida. Como alguns pregadores tão bem enfatizam, os discípulos viram Jesus fazendo muitos milagres. Muitos. E eles não perguntaram, Jesus, como é que tu faz milagres? Nos ensina? Perguntou, ensina-nos a orar. Porque era através da oração que os milagres aconteciam. Mas se a palavra não permanece em mim e não dita as minhas atitudes, minhas orações não serão respondidas. Não era nem o foco hoje da ministração essa, pelo menos para mim. Mas está sendo. Se eu desejo viver de forma intencional, a palavra de Deus deve permanecer em mim. E eu tenho que ter atitudes intencionais. Senão minhas orações não são respondidas. E eu estava falando até com a Tere ontem na limpeza, contando para ela. Esse final de semana a gente foi para Caxias. E lá, antes a gente passou em Bento. E num determinado momento eu estava dirigindo o carro. Parei no sinal. E os camaradas que estavam lá estavam fazendo uma brincadeira. Eles estavam vendendo alguma coisa no sinal. E eles estavam fazendo alguma brincadeira com alguma mulher que tinha passado. E eu percebi que era com a mulher. E eles falavam e viravam pro lado da gente. E eu dizia, não é possível não. Que esse cara tá querendo envolver a gente nessa brincadeira com mulher não, né? Porque é um cristão, ele tem olhos para sua esposa, sabia? Um cristão, ele não solta piadinha por conta de uma mulher. Um cristão, ele não vai ficar reparando no corpo de outra mulher, não. Voltando. Só que em um determinado momento, esse rapaz disse assim, eles estão brincando comigo porque eu não consigo enxergar direito. Aí eu fiz, você quer uma oração? Ele fez, é sempre bom. E veio. Aí eu fiz outra pergunta, você quer entregar a vida para Jesus? Ele fez, sou desviado. Fiz, deseja voltar? Ele, sim. E ali no sinal, ele voltou para Jesus.
A palavra de Deus diz em Marcos: pregue o evangelho a toda criatura. Impõe as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Quando alguém chega reclamando de algo, porque você não reclama em nome de Jesus, mas quando alguém chega reclamando de algo, você fala do amor de Deus, você aproveita, ou você diz: isso não é comigo não, deixa o pastor falar para ele. Quando alguém chega dizendo que está com alguma dor, você diz: eu posso orar por você? Ou você diz: eu tenho um paracetamol na bolsa. Nenhum problema em tomar remédio, eu já tomei, se precisar eu tomo. Mas qual é a nossa primeira reação? A de filhos? E pode colocar o celular no silencioso, gente, por favor. Qual é a nossa reação? Como eu tenho agido? Minha vida é intencional. Versículo 8 de João 15:8. Já estamos finalizando. João 15:8 diz assim: o que glorifica meu Pai é que vocês chorem, gemam e fiquem de joelhos. João 15:8. Tá falando isso? João 15:8. O que glorifica, aqui é Jesus falando, tá? O que glorifica meu Pai é que deis fruto em abundância, e assim sereis verdadeiramente meus discípulos. E eu quero te trazer um entendimento aqui, porque muitas vezes achamos que o dar frutos para Deus é servir na igreja. E servir na igreja é bom demais. Não estou dizendo isso porque eu sou pastor hoje. Estou dizendo isso porque logo no meu primeiro ano que me converti, eu já comecei a servir. E servia de todo o coração, amava o que fazia. Passei muito tempo como diácono, amando o que fazia. Passei muito tempo cuidando do estacionamento. Chegando aquela, eu vou dizer aquela, porque era aquela. Ela não vai saber quem é, né? Foi em outro estado. Mas chegava aquela irmã, todo culto atrasada, jogava o carro por cima do diácono, disse: estaciona logo aí. E quase todo domingo eu estava lá no estacionamento, recepcionando. Às vezes o servir vai lixar muita coisa na gente. Vai lixar o orgulho, vai nos moldar para crescer, porque Deus deseja que demos muito fruto. Vou dar o exemplo dele, tá, Jonas? Jonas é o líder do diaconato. Aí ontem ele me mandou uma mensagem de tarde: pastor, não vou poder ir no mutirão e tal. Aí minha resposta para ele foi: eu sou a primeira pessoa que tu tá falando, ou tu já falou com outros? Porque quem é o líder do diaconato é ele. Quem tem que desenrolar é ele, não sou eu. Dei uma coxa nele. Já dei outros muito piores. Mas por quê? Porque eu sei do potencial dele, que ele vai crescer muito e muito mais do que já tem crescido. Os meus líderes diretos, eles sabem que eu falo. Porque é uma poda para crescimento. Do mesmo jeito de que, lembrei agora de domingo passado, eu ministrando lá na igreja mãe, na casa dos meus pais, lá em Caxias do Sul, né? Tô lembrando, né? Tô eu lá ministrando. E no meio da ministração, eu acabei falando uma besteira. E meu pastor que estava sentado me corrigiu na hora. E eu entendi aquilo e me consertei. E até falei lá, aproveitei e disse assim: gente, a função de um pastor é corrigir. Mas não é corrigir, não, porque assim, existe um pensamento errado, que assim, que corrigir significa punição. Não, são duas coisas totalmente diferentes. Punição é você roubou e vai ser preso. E vai ficar lá. Correção é você tá fazendo errado e o pastor dizendo: ó, isso aqui tá errado, faça assim que é o certo.
A Bíblia fala que Deus corrige a quem ama. Aleluia. E voltando, o produzir fruto não é só vir à igreja não, queridas. Há alguns séculos, para o cristianismo é recente, mas há mais ou menos uns 200 anos, entrou-se na igreja algo chamado: o meu trabalho é secular e o que eu faço para Deus é sagrado. E criou-se uma divisão: existe o secular, existe o meu trabalho, existe a minha empresa, e ali Deus não mexe. E existe o meu culto, aí eu ir para a igreja, eu servir na igreja, e isso é santo. Ei, eu e você entregamos a vida para Jesus. Nosso trabalho para alguém ou na nossa empresa e nosso trabalho na igreja deve ser tão importante um como o outro. O fruto que eu preciso dar na igreja, eu preciso muito mais dar no trabalho. Eu preciso muito mais dar para os meus vizinhos, para a minha família. Quando a palavra diz que Jesus fala que o que glorifica ao Pai é que demos frutos, é na nossa casa, é no nosso trabalho, é as pessoas imediatamente ao nosso redor, vendo atitudes cristãs, vendo paciência, longanimidade, bondade, fidelidade, amor, domínio próprio. Isso são frutos do Espírito. E se quisermos ter uma vida intencional, devemos prestar atenção nessas coisas. Porque outro exemplo que eu lembrei agora, como eu disse, trabalhava no Rema, um certo dia de aula à noite, um aluno conversando comigo, disse assim, e o caba tinha uns quase 2 metros de altura, grandão, muito forte mesmo, e ele dizendo pra mim, Peron, porque assim, tem algo em mim assim que, sou meio brabo, às vezes assim, dá uma vontade, e na hora que ele fala isso, chega um viciado em crack, que a gente conhece pela queimadura nas mãos, pedindo dinheiro para comida. E na hora que eu vi a queimadura, eu disse, isso é para comida ou para crack? E o capeta quis se manifestar ali. E o cabra que disse que já era brabo, arregalou os olhão. E na hora eu disse assim, você pensa que é quem, diabo? Que eu tenho medo de você, é? Pois vá daqui para fora, em nome de Jesus. E aquele cara virou as costinhas, saiu. E eu falei para aquele rapaz, cara, eu já fui tão brabo quanto tu. Eu lembro quantas vezes minha mãe no colégio recebia a ligação, teu filho brigou, vem cá. Pergunta a ela um dia que puder. Mas por que depois que entreguei minha vida para Jesus, isso foi abrandando? Porque eu comecei a entender a vida de Deus dentro de mim. Eu comecei a entender que existem coisas que as pessoas fazem que vão despertar minha ira. Então quando eu percebo o que elas vão fazer, eu já começo... Não. Quem dita o que eu tenho que fazer é o Espírito Santo dentro de mim, sou eu. Não é o diabo. Eu não reajo ao que o diabo faz. Eu falo o que a palavra diz. Eu ajo de acordo com o que a palavra diz. Nossa vida no trabalho, nossa vida na faculdade, na escola, nossa vida deve ser um reflexo da vida de Deus. Se não está sendo, pode ser que você e eu não estejamos na figueira, na videira, não estejamos conectados. Porque não é vir para a igreja, queridos, que diz que você está conectado com Deus, não. Que diz que eu estou conectado com Deus, não. Vir para a igreja é uma consequência, mas o que diz é minha vida diária, minhas atitudes diárias. Principalmente, como a Desi sempre costuma falar. Se você não viu ele falar isso, você vai ouvir muito ele falar isso. Se aqui na igreja eu dou pulo, eu digo glória a Deus, eu digo amém, mas em casa eu faço o oposto, é falsidade. Palavra dele, tá? Não é minha não. Depois fala com ele. Porque o que eu recebo aqui, eu recebo para transmitir lá. Para viver onde eu vou.
Jesus pagou um preço muito alto. E para finalizar mesmo, antes de começar a fazermos a ceia, em Hebreus 12:1 vai dizer que existe uma grande nuvem de testemunhas olhando para a gente. E que nós devemos nos desembaraçar de todo peso e pecado para correr a carreira com os olhos fixos em Jesus. Às vezes, quando eu lia meus olhos fixos em Jesus, eu imaginava um monge orando, meditando. Eu imaginava eu de joelhos orando. E, gente, eu oro de joelhos, tá? Jesus e a palavra são um. Manter os olhos fixos em Jesus é manter os olhos fixos na palavra. O que a palavra diz que como marido eu devo fazer? O que a palavra diz que minha esposa como esposa deve fazer? E muitas vezes quando diz o que a esposa como esposa deve fazer, já tem umas que já faz pensando que eu vou ser empregada. A palavra não diz que é para você ser empregada. A palavra diz para você honrar. E tem um livro que eu te indico que não tem aqui, mas você encontra facinho na internet, do Miles Monroe. O poder e o propósito do amor e do casamento. Que livro maravilhoso. Que ele vai dizer, quando fala sobre questões de ter o que fazer, de quem faz o que, ele diz, é o mais preparado e o que tem tempo. Por exemplo, minha esposa lava o prato 50 vezes melhor que eu. Mas tem momentos que ela está sem tempo e eu estou com tempo. Aí quem lava sou eu. Minha esposa arruma minha casa 500 vezes muito melhor do que eu. Mas há momentos que ela está ocupada e quem vai limpar sou eu. Amém. Há momentos, esposa, que você tem que honrar seu marido. Que diante de uma decisão difícil, que ele está percebendo a inclinação de Deus, você vai seguir a ele. Há momentos que você vai perceber, não é hora de falar. Não vou ficar... Amém. Ter os olhos fixos em Jesus é eu saber o que é que a palavra está dizendo sobre isso. Eu agir. E no momento que eu errar, porque eu vou errar? Não me achar um indigno. É saber, errei. Eu vou pedir perdão ao Pai. O sangue de Jesus me lava. Ele me limpa. Ele me perdoa. E eu vou atentar para não cair mais nesse erro. Para não viver mais escravo desse pecado. Você pode ficar de pé? Vamos orar?